Olá pessoal, bem-vindos à Trecheira Violenta. Eu sou a Karina e quem é vivo sempre aparece, então eu tô aqui para falar para vocês quais são as principais estreias de terror pro ano de 2026. A gente falou muito que o ano passado foi um ano muito forte pro terror, teve muito lançamento legal. Claro que os estúdios perceberam que terror realmente tem muita demanda. Eu fiz uma seleção do que eu achei interessante de colocar aqui. E como eu não tenho muito critério, vem comigo que vocês vão ficar sabendo de muita coisa. Essas estreias já começaram essa semana com o Extermínio Templo dos Ossos, que vai ser o próximo vídeo aqui do canal, então eu nem vou falar muito para vocês assistirem a review que sai quinta-feira. É um filme que segue diretamente a história do filme anterior, que é o terceiro da trilogia, que não é necessariamente uma trilogia, e mostra quem são os Power Rangers Teletubbies lá, mas quem importa mesmo é o Ralph Fiennes, que tá brilhando maravilhoso. Vai dividir opiniões, mas tem algumas coisas bastante originais, então já ativa o sininho aí para vocês não perderem o vídeo de quinta-feira. Aliás, aproveita e se inscreve no canal se você não for inscrito, vira membro para apoiar a gente, comenta aí qual filme você tá mais esperando, algum filme que ficou de fora da lista e acompanha a gente nas redes sociais também. Ainda em janeiro, no dia 29, estreia O Primata, um filme de distribuição da Paramount que não tem muito segredo. É uma família que tem um chimpanzé de estimação que durante as férias fica agressivo e selvagem e vai pra cima deles. Ouvi dizer que é bastante violento e confesso que eu tô animada pra assistir. Ele é dirigido pelo mesmo cara que fez Medo Profundo 1 e 2, que são filmes legais de animais assassinos, né? Então acho que vai valer a pena conferir. Pra vocês não reclamarem que eu tô sendo muito parcial, vai sair outro filme agora em janeiro. Esse vai estrear só na gringa, não tem data pra estrear no Brasil ainda. Mas tá sendo muito bem falado e premiado nos festivais aí mundo afora, que é um filme found footage feito apenas com imagem de câmeras de segurança. Duba Duba é bem essa vibe filme experimental. Eu li inclusive que é um Esquina Marink mais dinâmico, mas aí até tinta secando. A premissa é uma menina que tem medo de ficar sozinha em casa, então os pais enchem a casa de câmera e contratam uma babá meio suspeita pra ajudar. Found footage não é muito minha praia, mas eu fiquei curiosa pra ver esse daí. Fevereiro já começa com um filme bastante promissor, dirigido pelo mesmo cara de A Freira, apesar de não ser por isso que ele é um filme promissor. O Som da Morte passa uma vibe meio Fale Comigo, de objetos esquisitos amaldiçoados. E aqui um grupo de estudantes acha um apito asteca que se você apitar, você escuta o som da sua morte e começa a ser assombrado com isso. Parece que nas exibições que já teve ele está sendo bem avaliado e aqui no Brasil vai ser distribuído pela Paris Filmes e estreia dia 5 de fevereiro. Também em fevereiro a gente tem um filme dirigido por ninguém menos que o Sam Raimi, estrelado pela Regina George. E bem no estilo do diretor, é um terror mais comédia em que dois inimigos são os únicos sobreviventes de um acidente de avião. Vai ser distribuído pela Disney aqui no Brasil e estreia dia 12 de fevereiro, mas parece que já vão ter umas sessões antes. Também em fevereiro estreia Os Estranhos capítulo 3, mas eu não vou gastar muito tempo de vídeo com isso. Mas a parte boa é que essa franquia, que não deveria nem ter existido, finalmente chega ao fim dia 5 de fevereiro. E já que a gente tá falando de polêmica, também vem aí Pânico 7. Depois de toda a confusão com a demissão da Melissa Barreira e a Jenna Ortega e o diretor saindo do projeto também em apoio a ela, a nova protagonista é a Sidney Prescott de novo, porque agora o Pânico vai atrás da filha dela. E em meio a tanta repercussão negativa em cima do filme, eles tiveram que apelar para o saudosismo para tentar limpar um pouco a imagem. E eu não tô aqui reclamando de saudosismo, eu sou uma grande fã de Pânico 5, mas eu realmente quero ver como que eles vão inserir o Matthew Lillard e o David Arquette nesse filme. Obviamente, a Courtney Cox também tá no elenco, e a direção dessa vez caiu pro Kevin Williamson, que é o roteirista do primeiro filme. Não sei exatamente o que esperar, mas vai estar nos cinemas dia 26 de fevereiro e a gente com certeza vai assistir. Chegamos agora em março, que é o mês de uma das estreias mais aguardadas do ano, que é A Noiva, da Maggie Gyllenhaal, escrito e dirigido por ela. É uma releitura do filme do James Whale, mas mais sob a perspectiva da noiva de Frankenstein, que é interpretada pela Jessie Buckley. E quem interpreta o monstro é o Christian Bale.
Além de muita gente famosa no elenco, como o irmão dela e a Penélope Cruz, o filme tem muita cara de ser bonito, sabe? Filme chique. E eu tô animadíssima pra assistir, vai ser distribuído pela Warner e estreia dia 5 de março. Ainda em março, especificamente no dia 26, por algum motivo vai ter muita estreia. Tem um filme que tá sendo divulgado há um tempo já apareceu anúncio pra mim algumas vezes, que é o Eles Vão Te Matar, também da Warner, que tem um elenco enorme com vários rostos conhecidos, e acompanha uma jovem que aceita um emprego no arranha-céu em Nova York, que tem um histórico de desaparecimentos no local, e é claro que ela vai ser a próxima vítima e vai ser perseguida até a morte numa mistura de comédia, terror e ação. Parece, sabe o quê? Isso mesmo, Casamento Sangrento, cuja continuação também estreia dia 26 de março. Com a Samara Weaving reprisando seu papel em mais uma rodada do jogo, agora com elementos sobrenaturais e demoníacos. Casamento Sangrento, A Viúva, ainda é dirigido pela mesma dupla do primeiro filme, e se for tão divertido quanto ele, já tá ótimo. Sabendo que no elenco tem Elijah Wood, Sarah Michelle Gellar e até o David Cronenberg, eu acho que a diversão vai ser certa. Ainda no dia 26 de março, isso lá fora. Aqui no Brasil as datas ainda estão em negociação, mas estreia também o mais novo filme da Julia Ducournau, a diva por trás de Titane e Raw, filmes que eu particularmente gosto muito. E nesse, que promete ser o trabalho mais pessoal da carreira dela, uma adolescente problemática de 13 anos que mora sozinha com a mãe, um dia volta para casa com uma tatuagem no braço e a partir daí bizarrices começam a acontecer. Dá pra gente esperar bastante drama e bastante body horror, porque afinal de contas é um filme da Julia Ducournau, né? E ela sabe fazer isso muito bem. Chegamos em abril, vulgo o melhor mês do ano, mês do meu aniversário, que já começa com a estreia do novo filme da Múmia no dia 16. É um filme que estava faltando nessa leva de revival de filme de monstros da Universal, e curiosamente é uma produção da Warner, a Universal cedeu os direitos. A franquia da Múmia não teve nada depois da trilogia do Brendan Fraser, e agora ela volta sob a direção do Lee Cronin. Lá fora está sendo divulgado inclusive como Lee Cronin's The Mummy, que é o diretor do Evil Dead Rise, que é super elogiado, e tem um hype bem grande em cima desse filme. Em linhas muito gerais, é a história de uma menina que desaparece no deserto e volta 8 anos depois, bem bizarra. Também em abril tem outro filme que parece bastante promissor, que é do mesmo diretor de Oddity, um filme que a gente elogiou bastante aqui no canal em 2024, e da mesma forma é uma história simples, mas que parece bem bizarra. É um escritor de terror que visita uma pousada irlandesa para espalhar as cinzas dos pais, mas acaba sendo assombrado por uma bruxa. Parece qualquer filme, mas pelas imagens que eu vi, a atmosfera vai ser bem bizarra, parecido com o Oddity mesmo. Já em junho, a gente vai ter, sabe o quê? Filme de tubarão. Parece até que as distribuidoras já estão sabendo que em julho acontece o maior evento de filme de tubarão da internet brasileira. O mesmo cara que fez Do Fundo do Mar volta para mais um filme do gênero, dessa vez o Mar de Predadores. Essa não é a primeira aparição dele nessa lista, ele também é responsável pela direção da trilogia Os Estranhos, mas aí é a chance dele se redimir, né? Aqui, um grupo de passageiros internacionais fazendo o trajeto Los Angeles-Xangai é forçado a fazer um pouso de emergência em águas infestadas de tubarões. E agora eles vão ter que sobreviver. Parece qualquer filme de Shark Week, mas vai ser distribuído aqui no Brasil pela Diamond, que assim como a gente, sabe apreciar uma boa bagaceira de tubarão. Falando nisso, olhei o IMDb do Mark Polônia, não vi nenhuma estreia programada de filme de tubarão para esse ano, mas como meu irmão diz, o Mark Polônia ele não avisa, ele só lança. Então ainda há esperanças, a Shark Week ainda tem chances de respirar aliviada. Mas como quem procura acha, eu descobri que tem um novo Sharknado em produção. E ele segue bem aquela linha clássica de não temos mais para onde ir, o que a gente faz? Já sei, filme de origem. E assim a gente vai ter Finn e April jovens lidando com o primeiro Sharknado da vida deles. Eu não sei nem se isso faz sentido, mas aparentemente estreia no meio do ano e se vocês não assistirem, a gente com certeza vai e conta pra vocês. Ainda na seara filme de tubarão, o cara que fez Dead Snow também vai lançar um filme de ataque de tubarão em meio a tempestades e furacões.
mas não é um Sharknado. Mas como ele tem relativamente um nome em Hollywood, ele fez o Violent Night há uns anos atrás, que inclusive vai ter o 2 esse ano também. Eu acho que tem chances de ser uma famigerada trecheira com orçamento. Porque ele tem essa pegada do humor, né? Então eu fico animada pra ver qual vai ser. Tá previsto também pra estrear no meio do ano, sem data definida. Sem me estender muito, mas aproveitando que a pauta tá em criaturas marinhas assassinas, esse ano tem 2 filmes de baleia, o que eu achei curioso. O primeiro deles tem uma data de lançamento aqui no Brasil confusa, mas já estreou na gringa, e eu acho que se bobear estreia aqui esse mês já, que é o Killer Whale. São 2 amigas presas numa lagoa remota com uma orca assassina. O mesmo filme de tubarão que a gente já viu 1000 vezes, mas com orca, então já amei. O outro é o Whale Fall, que é um mergulhador que, enquanto tá procurando os restos mortais do pai dele no oceano, acidentalmente é engolido por uma cachalote gigante de 60 toneladas. E ele tem 1 hora para conseguir sair de dentro da baleia antes que o oxigênio dele acabe. Amo Cativeiro Improvável e esse provavelmente vai estrear em outubro, mas as informações também não são muito claras. Mas vamos voltar para a ordem cronológica, porque a gente está em junho, e em junho tem Todo Mundo em Pânico 6. Distribuído pela Paramount no dia 11. Ele é dirigido pelo cara que fez Inatividade Paranormal 1 e 2 e um monte de comédia pastelão do mesmo estilo. O roteiro fica com os irmãos Wayans, os eternos As Branquelas, que também estão no elenco junto com a Cindy, com a Brenda, com Mãozinha e vários rostos conhecidos da franquia. A gente sabe exatamente o que esperar, né? É a mesma fórmula, só que com filmes atuais. E é isso, estarei assistindo. Chegando em julho, a gente já tem outra pedrada que não tem muita informação ainda, tá bem no sigilo, que é o Evil Dead Burn. Não revelaram nem sinopse ainda, a única coisa que se sabe é que é o mesmo diretor de Infestação, mas a promessa é que é o mais brutal até agora, né? Vamos ver. Já em agosto, tem mais uma franquia que tá de volta, dessa vez sobrenatural. Depois do flop do insuportável Insidious 5, a gente tem de volta o que a gente mais gosta de ver na franquia, né? A diva Elise e os seus capangas. Naturalmente, em mais uma história do passado. Também ainda não tem sinopse, nem muitas informações, mas parece que estreia na gringa no dia 21 de agosto e no Brasil não tem data certa ainda. Mas principalmente se tratando de uma franquia grande, não deve demorar muito depois disso, não. Em setembro, e sim, eu vou falar de filme de herói, mas porque reza a lenda que a DC tá preparando um body horror bem digno de A Mosca do Cronenberg, com o roteiro do Mike Flanagan, que é o filme do vilão do Batman, Clayface, ou Cara de Barro. E é só isso que eu vou me limitar a dizer, porque foi numa dessas que eu falei que Morbius ia ser um filme de lobisomem. Então vamos continuar. Mais uma franquia que volta esse ano é Resident Evil, que depois dos últimos fracassos está recebendo um investimento pesado da Sony. E quem vai dirigir é ninguém menos que o Zack Cregger, que ficou bem conhecido ultimamente por ter feito Noites Brutais e o A Hora do Mal, que foi um dos melhores do ano passado. Então já dá pra esperar uma pegada bem terror, bem violenta. O filme tem estreia prevista pro dia 18 de setembro. Em outubro, que normalmente é um mês atribulado aí pro terror, a gente tem A Outra Mamãe, ou The Other Mommy, eu nem sei se a tradução vai ser essa ainda. Conta a história de uma menina que mora numa casa com problemas familiares e que enfrenta uma entidade que sai do armário chamada de A Outra Mamãe. Parece até Coraline, né? Não tem muita informação ainda, mas é uma produção do James Wan com a Jessica Chastain no elenco, então tá sendo bem aguardado. E se vocês acharam que eu não ia falar do grande divo M. Night Shyamalan, vocês acharam errado. Porque em outubro tem um filme dele com um roteiro em conjunto com o Nicholas Sparks, que é conhecido por escrever livros de romance. Não sei exatamente o que esperar dessa combinação. É a história de um arquiteto que sai de uma clínica psiquiátrica e vai viver o luto pela perda da irmã numa pousada histórica. Não tem muita informação sobre isso ainda, mas achei uma combinação inusitada. Também em outubro tem um filme novo do Eli Roth, diretor de O Albergue, chamado O Sorveteiro, que vai ser distribuído pela Diamond no dia 29 de outubro. É um filme de sorveteiro do mal, que dá doce para as crianças. Pelo que eu vi, as imagens têm um visual bem macabro, acho que é uma temática que dá para brincar legal. E tem trilha sonora do Snoop Dogg, né? Então o que pode dar errado?
Chegando em novembro, reza a lenda que finalmente vai sair o filme das Backrooms. E parece que vai ser exatamente o que a gente espera, né? Um filme inspirado na creepypasta ali, naquela lenda das salas misteriosas, perdidas, não sei nem explicar. Mas na sinopse, uma terapeuta é forçada a enfrentar o desconhecido para trazer seu paciente desaparecido ao mundo real. A 24, né? A gente já pode esperar um filme conceitão aí. Em dezembro tem o Noite Infeliz 2, que eu já mencionei, mas eu confesso que eu nem pesquisei muita coisa, porque a gente não viu o primeiro filme, então tô devendo essa até hoje. Mas vai sair o 2, mais noite, mais violenta, mais Papai Noel, mais sangue. E pra fechar o ano, dia 25 de dezembro, vai sair o filme de lobisomem do Robert Eggers. Vai ser um filme de lobisomem ambientado na Inglaterra medieval do século XIII, vindo do Robert Eggers. Já dá pra gente esperar uma ambientação incrível, cenários lindos, design de produção maravilhoso. O roteiro é dele, com o mesmo cara que escreveu O Homem do Norte com ele, e o elenco é basicamente qualquer filme do Robert Eggers, as mesmas figurinhas carimbadas ali. Agora, entrando na seara dos filmes que não tem data definida, a gente já entra no buraco negro aqui do Puniverso, Twisted Child Universe. Só nesse ano a gente vai ter o filme do Pinóquio, o Vingadores do Puniverso, que é o Puniverse Monsters Assemble, e o Winnie the Pooh Blood and Honey 3. Além disso, também está programado, não sei se necessariamente para esse ano, mas eu imagino que sim, porque alguns personagens já foram confirmados nos Vingadores do Puniverso. Enfim, mas também estão previstos Bela Adormecida do Mal, Branca de Neve do Mal, Alice e Países Maravilhas do Mal, O Retorno de Tigrão, continuação de Peter Pan do Mal, e esse aqui me pegou legal, Mary Poppins do Mal. A trecheira violenta estará animada esse ano. Mas eu confesso que eu fui entrando nesse submundo das adaptações bizarras de filme de terror e eu entrei numa categoria muito específica. Filmes de terror inspirados em Wicked. E curiosamente, só esse ano vão sair 3, porque um já saiu ano passado e por um grande descuido nosso passou despercebido. Gale Yellow Brick Road, que é a Dorothy velha e a neta dela indo pra Oz do terror. Tem Dorothy The Hunting of Oz. Esse eu nem assisti e já não entendi, porque é um grupo de time de basquete que é assombrado por personagens de Oz e palhaços assassinos, por algum motivo. E por último, mas não menos importante, Wicked of Oz. Esse eu achei particularmente fascinante. Além desse nome merda, ele também tem a Glinda canibal comendo carne de Munchkin, o Homem de Lata que pega coração de gente viva, o Espantalho quebra-crânio e o Leão sadomasoquista. Realmente, quando a gente acha que a gente não vai ser surpreendido, a gente sempre é. Esse ano ainda vai ter mais uma sequência de A Órfã, num filme chamado Orphans. Eu espero que continue tão camp igual o último que saiu, mas não tem muita informação, então não dá nem pra saber. Vai ter filme novo do Oz Perkins, de Criança Esquisita, chamado The Young People. E remake para americano não precisar ler legenda, daquele filme que a gente falou aqui no canal, que é sueco, The Trip, que saiu na Netflix. E aí ele vai ter um remake protagonizado pela Samara Weaving e pelo Jason Segel. O Exorcista do Mike Flanagan teve que ser adiado, não vai mais sair esse ano, porque a equipe dele e ele estão completamente envolvidos na série de Carrie, que vai sair no Prime Video, que também não tem muita informação ainda. Alguns outros filmes que supostamente também saem esse ano, mas tem pouquíssima informação, são Feriado Sangrento 2 e Exorcista do Papa 2. Sim, Padre Amorph com sua motoca volta. E, claro, o Terrifier 4, que muita gente tá divulgando como se o lançamento fosse ser em outubro. Terrifier tem essa tradição de sempre ser lançado em outubro, mas a produção em si ainda não confirmou, pelo que eu pesquisei, então fica em aberto. Reza a lenda que é o último. Terrifier 4, o capítulo final, alguma coisa assim. Duvido que vai ser o último. Claro que esse ano tem mais um filme da grande franquia Descendentes. Estou animada. E agora, para encerrar, no âmbito Brasil, pelo menos no meio mainstream, eu vi 2 estreias.
Uma de um filme que estreou no Festival do Rio no final do ano passado, que é um filme de vampiro paulista chamado Love Kill, dirigido pela Luísa Tubaldini, que é uma história de vampiro em uma São Paulo bem acabada, ou seja, uma história de vampiro em São Paulo. E tem também um filme que o trailer estreou tanto na Horror Expo quanto na Comic Con do ano passado, tá sendo bem divulgado, que é um filme de terror com a Carol Castro, chamado Pacto Maldito. Parece ser filme de trauma, filme que mistura drama com ancestralidade, eventos sobrenaturais. E eu espero que, além desses, saiam mais muitos filmes de terror nacionais esse ano, porque é sempre bom ver o Brasil investindo em cinema de gênero. E é isso, gente. Eu queria que fosse um vídeo curto, acho que acabou ficando longo. Tentei dar uma pincelada geral aí, só para fins de informação mesmo. Comenta aí o que vocês estão mais animados para assistir, o que chamou mais a atenção de vocês. E voltamos, gente. Trecheira Violenta tá de volta, vídeo toda quinta, todo domingo. Continuem com a gente, acompanha aí. E beijos, feliz ano novo.